pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo da Semana da Mulher, onde nós passaremos essa semana do Dia Internacional da Mulher estudando sobre 8 mulheres inspiradoras da Bíblia. Vale ressaltar aqui que todos esses estudos que a gente vai fazer ao longo desses 8 dias da Semana da Mulher são baseados nesse estudo bíblico aqui, Marcadas pela Fé. Esse é um estudo que você pode ter aí na sua casa de forma totalmente gratuita. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês do site biblia.com.br e basta você colocar lá os seus dados e esse estudo chega aí de forma gratuita para você poder se aprofundar em cada uma dessas mulheres que nós vamos ver aqui. Bom, e a primeira mulher que nós vamos estudar e aprender muito com ela é Ana, como vocês podem ver aqui no estudo bíblico. Gente, a história de Ana é uma história que me fascina e que me ensina muitas lições. Eu tenho certeza que vai acrescentar na sua vida também. Você pode ler aí na sua casa, porque aqui a gente não vai poder abordar todos os textos por conta do tempo, né? 1 Samuel capítulos 1 e 2 contém a história completa de Ana, que eu vou trazer aqui alguns pontos para vocês. Primeiramente, a gente precisa ressaltar que Ana, ela tinha um marido que a amava muito. Isso a gente pode ver nos relatos bíblicos, que ele se chamava Eucana. E aí, o que acontece com a história de Ana, né, que é assim o clímax de tudo? Ela descobriu que ela não podia ter filhos, ela era uma mulher estéril. Mas Penina, que era a outra mulher do seu marido Eucana, podia ter filhos e ela teve filhos. E Penina, sabe aquelas pessoas que gostam de implicar a outra? Penina era uma dessa pessoa. Ela ficava implicando Ana, zombando dela, tipo, eu posso ter filhos, você não tem nenhum. E Ana começou, a se angustiar, a ficar aflita com aquela situação. Então nós vemos que Penina, ela provocava muito Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, nós lemos o seguinte: E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. E aí Ana, no momento de adoração que eles foram lá, para adorar a Deus, Ana, ela rasgou o coração diante de Deus e que inclusive assim é uma das orações mais lindas que eu acho. Lá em 1 Samuel capítulo 1 versículo 10 diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Essa oração de Ana, se você ler aí na íntegra, a fundo todos os versículos, você percebe que foi uma oração muito sincera, do fundo do coração dela realmente. E Ana, então, ela chorou na presença de Deus e ela lhe pediu um filho. E aí ela fez um voto com Deus de que se o Senhor desse para ela esse filho, ela ofereceria a ele, a vida dele, para servir a Deus. E nós percebemos isso em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, diz assim: Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Nós vemos aqui um voto sincero de Ana com Deus. Ela disse que abriria mão do filho que Deus daria a ela para dedicar ele para servir ao Senhor. Olha que lindo e inspirador isso aqui. E a história de Ana nos inspira muito. Nos inspira porque ela era uma mulher de oração. Uma mulher que foi perseverante, persistente, grata acima de tudo, humilde e de muita fé. Ana traz várias lições para a nossa vida. Nós podemos aprender muito com Ana, com a oração que eu disse para vocês dela. Gente, eu acho perfeita a oração de Ana. Sabe, é um modelo de oração que inclusive eu já falei aqui, em uma semana de oração que a gente fez.
é um modelo de oração para nós seguirmos, sabe? O de abrir o coração, de rasgar o coração perante Deus, de chorar na presença dele, assim como Ana fez. Eu acho isso muito lindo e impactante para a nossa vida também. E o interessante de Ana é que ela não permitiu que as provocações, as zombarias, as palavras negativas, as maldições, né, que ela recebeu de Penina, por exemplo, afetassem a sua vida, a sua fé, a sua comunhão com Deus. E daí, com isso, eu te pergunto e quero que você reflita: será que eu e você suportaríamos tudo que Ana suportou? Todas as provocações, as zombarias, as palavras negativas que Penina dizia a ela? E ainda assim continuaria tendo fé, acreditando e obedecendo ao Senhor? É algo que nós precisamos refletir. E se fôssemos nós que estivéssemos no lugar de Ana, teríamos feito o que ela fez? Teríamos confiado em Deus e continuado com fé nele, assim como ela teve todo o tempo? Será que a nossa fé tem sido suficiente para confiar no impossível de Deus na nossa vida, assim como Ana teve de confiar? Sabe, humanamente falando, para uma mulher estéril gerar filhos é impossível, mas Ana acreditou que o que era impossível para ela era possível para Deus. Como nós temos agido diante dos impossíveis da nossa vida? Será que, como Ana, a gente tem acreditado e confiado nesse Deus que é o Deus dos impossíveis? E Ana, no desenrolar dessa história, ela teve que aprender a orar, entregar, confiar e principalmente esperar o tempo de Deus agir, esperar pelas respostas de Deus em sua vida. É algo que nós também precisamos aprender. E quando Ana recebeu a bênção do seu filho e pôde o dedicar ao Senhor, ela escreve um cântico, chamado Cântico de Ana. E, gente, ela nos ensina muito através desse cântico que ela escreveu. Nos ensina muito sobre orar, entregar, confiar e esperar. Eu vou ler um trechinho para vocês, está lá no capítulo 2 de 1 Samuel, dos versículos 1 a 10, que diz assim: Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, concede força a seu ungido. Como Ana, possamos aprender a descansar em Deus. A descansar e confiar de que Ele tem o controle de todos os acontecimentos da nossa vida, não importa quais são. Ana era uma mulher como eu e você. A diferença pode estar na forma como nós temos enfrentado as causas difíceis, as causas impossíveis, as dificuldades e provações de nossa vida.
Durante todas as provações que ela enfrentou, as provocações, a causa impossível de engravidar, ela continuou confiando e esperando no Senhor. Como eu e você temos lidado com as causas impossíveis de nossa vida? Será que nós temos feito como Ana, orado, confiado e esperado no Senhor? O tempo de espera nos ensina a confiar no Senhor e desenvolve a nossa fé nele. Por isso, ao longo da espera, que nós possamos ser como Ana e continuar confiando nesse Deus que sabe sempre o melhor para nós e que sempre sabe o que está fazendo. Eu não sei o que você tem esperado, não sei o que você tem enfrentado, mas que como Ana você possa orar, confiar e esperar pelo tempo de Deus em sua vida. Que eu e você sejamos como Ana, mulheres de poucas palavras, mas de muita fé e joelhos no chão. Esse é o nosso estudo de hoje sobre Ana. É um estudo que fala muito comigo, eu amo realmente a história de Ana. Espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. E nós nos encontramos amanhã para o nosso segundo dia da Semana da Mulher. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.